por uma formação humana também, sabe? Então, isso, para o que diz respeito para nós, artistas negros, é fundamental. Na Martins Pena, eu me descobri enquanto gente nesse mundo. Mas foi só quando eu saí de lá e entrei para a Companhia dos Comuns, que foi a minha primeira experiência profissional no teatro, que eu descobri qual é a identidade que eu queria para mim enquanto artista. A Martins Pena me ensinou a ser gente, a Comuns me ensinou a ser que artista eu queria ser para a vida. Ali eu percebi um buraco que tinha na minha formação na Martins Pena. Eu nunca tinha estudado uma dramaturgia negra. Eu nunca tinha me visto dentro da dramaturgia estudada, e olha que a gente foi até o teatro oriental, a gente passou por No, Kabuki, a gente passou por tudo isso. E mesmo assim, não passamos pela dramaturgia que traduz a maior parte da população brasileira. Eu nunca tinha estudado um autor negro, eu nunca tinha me visto enquanto sujeito dentro da dramaturgia estudada ali naquela escola. Eu fui descobrir que existia alguma ideia de dramaturgia negra quando entrei dentro da Companhia dos Comuns. Ali na Comuns eu conheci, por exemplo, o Teatro Experimental do Negro. O Teatro Experimental do Negro foi formado em 1944, aproximadamente. Antes já tinha uma história, uma pré-formação, mas em 1944 a gente pode colocar como uma data marcante para o início do Teatro Experimental do Negro, pelo Abdias Nascimento, que foi senador da República, foi artista plástico, foi ator, diretor, dramaturgo, um cara imenso. E ele construiu uma companhia de teatro com essa perspectiva, com essa identidade, num momento de mundo onde o sujeito negro ainda nem era bem visto como gente, quiçá como artista. E ele, dentro do teatro experimental, ele tinha como uma perspectiva não apenas de se limitar ao palco, não apenas se limitar aos espetáculos apresentados, construídos e tal. Ele tinha uma perspectiva de usar da arte como um instrumento de formação, de conscientização e de potencialização do artista negro. Quer dizer, ele tinha como base uma visão afrocentrada do teatro. O que eu quero dizer com isso? A nossa maior referência no Brasil de matriz africana é Banto Congo, certo? Dentro da visão de mundo Banto Congo, vocês têm um artigo que se chama Visão de Mundo Banto Congo de Sacralidade. Esse artigo é uma palestra dada pelo filósofo Bensek Fukial, em Salvador, na década de 80 ou 90, traduzida pela professora Macota Valdina Pinto. Ela está disponível na internet, é fácil para caramba de vocês encontrarem. E, de uma forma extremamente resumida, essa visão de mundo Banto Congo de sacralidade, ela define que tudo está absolutamente interligado. Tudo que é um, só é um a partir do coletivo. E o coletivo só existe a partir de todas essas unidades. Ou seja, não existe identidade sem o todo. E não existe o todo sem essa identidade. Partindo desse princípio na arte, não dá para eu ser só artista representando dentro de um teatro realista, por exemplo, sem entender como eu me relaciono com esse mundo que me cerca e que eu represento. Eu só sou um, porque eu sou um com o todo, para o todo, pelo todo e com o todo. É isso que me faz um. Então, a partir desse princípio, o teatro experimental, ele cria em torno de si os seguintes pontos. Assim. Ele aceita para dentro da companhia
artistas que não são os artistas presentes na cultura vigente naquele momento, os artistas negros presentes na cultura vigente. Por quê? Tinha um vício muito grande do lugar estereotipado desse artista na sociedade, pelas chanchadas, pelas caricaturas, pela representação caricata desse sujeito. Então, esse artista ele já vinha com uma série de vícios sobre os quais o Abdias queria falar e desconstruir. Então, aonde que ele ia procurar esse material humano? Nas pessoas comuns, porteiros, empregadas domésticas, faxineiros, pessoas comuns que iam até o teatro experimental por interesse artístico, mas também por um interesse muito particular criado pelo grupo, que era de formação. Dentro do teatro experimental existia o EJA, na sede que ficava ali na antiga sede da Uni, na Praia do Flamengo, eles tinham uma unidade do EJA ali dentro. Só que quem ministrava isso era o Abdias. Então, ele ensinava a partir das dramaturgias que ele queria apresentar para o seu elenco. Então, a partir dali, dos temas abordados, é que se aprendia história, geografia, português, literatura, dialogando diretamente com o cotidiano e com os desejos e interesses daquele que estava ali para aprender. Então, ao mesmo tempo que o sujeito se alfabetizava, ele também se alfabetizava enquanto cidadão, enquanto artista, enquanto sujeito. Percebe a importância desse coletivo? Percebe a importância dessa visão da arte que a gente define aqui como uma visão afrocentrada do fazer artístico? Porque coletivo, porque a partir de uma unidade que dialoga com o todo e só existe a partir dele, e vice-versa. Isso é muito importante que a gente não perca de vista quando a gente estiver dialogando sobre o assunto, certo? Então, eu fico pensando como é que um coletivo de tamanha importância para a história do teatro brasileiro não está representado, não está presente nos livros de história do teatro brasileiro. Eu sempre me pergunto isso. Mas, enfim, foi através da Companhia dos Comuns que eu fiquei descobrindo o teatro experimental, por exemplo. Eu queria compartilhar com vocês algumas imagens. Será que eu consigo? Eu e a tecnologia não nos damos muito bem. Mas vamos lá. Um instante. Nessa primeira imagem que eu vou mostrar para vocês, a gente tem... Estão vendo aí? Faz um sinalzinho para mim, por favor. Massa! Essa primeira imagem é o grupo do EJA, pelo Teatro Experimental. Aqui, a gente tem também... Deixa eu estar baixando. Algumas fotos de espetáculos. Eu consigo passar direto daqui, Renata ou Damiana? Me responde aí. Eu consigo passando uma a uma, assim? Consegue. Isso, está indo. Massa. Esse aqui é Abdias na montagem de Sortilégio, Mistério Negro. Aqui outra cena de Sortilégio, com a linda, maravilhosa Léa Garcia, Abdias Nascimento. Aqui Abdias como Otelo, de Shakespeare. O elenco de Filho Pródigo, Dona Ruth de Souza, muito novinha. Aqui, se eu não me engano, é O Alto da Noiva. Também com Dona Ruth, com Abdias.
Aqui um outro trecho de Imperador Jones, de Eugênio O'Neill. E aqui o Aguinaldo Camargo, que era o protagonista de Imperador Jones, de Eugênio O'Neill. Essa peça, o Imperador Jones, é de uma importância muito grande para o coletivo, porque em 1945, pela primeira vez no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, um elenco majoritariamente negro sobe ao palco para montar um espetáculo de um dramaturgo americano que cedeu com uma infinidade de elogios que foram, a mídia foi buscar a veracidade disso. Ele teve que escrever, o Eugênio O'Neill teve que escrever uma carta para a imprensa brasileira, dizendo que realmente ele tinha cedido e falando da grandeza da proposta de Abdias para montar o texto dele, para que as pessoas acreditassem que aquele autor daquela dimensão tinha cedido o seu texto para uma companhia de teatro negro. Em 1945, o Teatro Experimental faz história subindo no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro com um elenco negro para montar o Imperador Jones. Isso não está nos livros de história do teatro brasileiro. Mas é importante que a gente saiba. O Teatro Experimental foi uma das maiores referências para as grandes companhias de teatro negro no Brasil, como a Companhia dos Comuns, o Bando de Teatro Olodum e tantos outros. Na Comuns, a gente tinha uma prática que era muito parecida com a do Teatro Experimental. A gente bebia da mesma fonte. Abdias ainda era vivo quando a gente montou a companhia. Ela foi criada pelo diretor e ator Hilton Cobra, ainda no Centro Cultural José Bonifácio, ali na Saúde ou Gamboa, eu nunca sei exatamente o limite de um bairro para outro. Mas é Gamboa. É Gamboa, né, Dani? Aqui no Rio de Janeiro. Tinha um curso de teatro lá, ele juntou os alunos desse curso e formou a Companhia dos Comuns, que começa a sua trajetória já em mente com uma trilogia estabelecida de espetáculos que seriam A Roda do Mundo, Candaces, A Reconstrução do Fogo e Baculo, Os Bem Lembrados. Quando eu ingresso na Companhia dos Comuns, eu ingresso já no segundo espetáculo, Candaces, A Reconstrução do Fogo. Na verdade, eu ingresso um pouco antes, porque eu entrei para substituir uma atriz de Roda do Mundo e fiquei na companhia até o final da trilogia. Ela, como eu disse, ela bebia na mesma fonte do teatro experimental. Então, a gente tinha uma prática que nós não tínhamos o EJA, não tínhamos essa perspectiva de formação, mas a gente se juntou com a Educafro e íamos em dupla para pré-vestibulares comunitários do Rio de Janeiro, em todo o Rio de Janeiro, divulgando o espetáculo e fazendo links com as histórias que a gente trazia nos espetáculos, com as matérias que os alunos estavam estudando, a partir do mesmo princípio criado com o teatro experimental, incentivando esse público a ir a esse espaço, a ocupar esse espaço e ocupar esse espaço de forma crítica, não apenas presencial, porque o negro tem que estar em todo lugar. Não, não tem. Eu até particularmente acredito que não é todo lugar que eu quero estar, não. Não é todo lugar que eu tenho que estar. Eu tenho que estar onde eu quero estar. Mas estar ocupando aquele lugar de forma crítica, de forma consciente, sabendo por quê, entendendo para quê, o que fazer com isso, o que fazer com essa ocupação. Candaces é um espetáculo que vai falar das rainhas Candaces de Mero. A gente parte do feminino. Do Império de Meroe, que foi constituído em 500 a.C., como capital do que a gente entende hoje como Etiópia, mas era conhecido como o Reino de Cush. Eram 4 rainhas que bateram de frente com o Império Romano durante muito tempo, resistiram bravamente à invasão do Império Romano. Perderam, chega uma hora que acaba perdendo, não tem jeito. Mas elas foram muito poderosas, resistiram, fizeram frente. E a gente vai falar do feminino em Candaces a partir da perspectiva da representatividade dessas mulheres, dessas rainhas. Como é que esse poder, essa força
de resistência, de luta, de manutenção do seu império, se refletia no contemporâneo, se refletia no dia de hoje, nas mulheres de hoje, pelas periferias do nosso país. Então, a gente tinha esse tema. E o texto ele ia surgindo a partir dos embates que a gente tinha em cima desse tema. Tudo que a gente queria falar, tudo que a gente queria dizer sobre isso era jogado na roda, era discutido. Ou seja, percebam que o espetáculo começa a surgir a partir desse a partir desse indivíduo, a partir do que ele quer falar, de como ele vê aquela situação proposta, de como ele sente aquele tema proposto. Estamos juntos até aí? Tudo certo? Quando havia um embate, um problema, uma dificuldade, o diretor falava, então vai para a cena e resolve. Foi aí que eu percebi como era que existia um jeito negro de interpretar, como existia um jeito negro de escrever. E que isso não estava, e talvez seja um pulo do gato do que a gente tenta definir como uma dramaturgia negra. Essas duas coisas elas não estão dissociadas. Como eu passei o tempo todo da minha formação, entendendo que estava. Para que o texto existisse, eu precisaria estar em cena. Sem o texto. Eu só sou um, porque eu sou um com o todo, e a partir do todo e para o todo, isso sempre em mente. Era desesperador, você ficava perdido, não sabia o que fazer. Como é que faz? Peraí, não tenho trabalho de mesa? Cadê a palavra de valor? Cadê todas aquelas referências que eu aprendi na escola? Eu faço o que com isso agora? Não que nada disso importa, não que nada disso seja interessante de maneira nenhuma, mas tudo isso está em mim. E aí, de que forma isso se traduz em mim dentro dessa nova possibilidade? É isso que estava sendo provocado. E era isso que eu estava descobrindo e que o teatro experimental já tinha construído lá atrás, há muito tempo. Talvez esse seja um dos parâmetros fundamentais do que a gente pode vir a entender do que seria uma dramaturgia negra. Certo? Surge, então, um espetáculo Candaces, a reconstrução do fogo. A gente... Uma das temporadas desse espetáculo foi uma das coisas mais importantes para nós, artistas que estávamos ali naquele palco, porque foi a primeira vez que um grupo, depois do Teatro Experimental do Negro, subiu novamente no palco do Teatro Municipal, um grupo negro, de atores negros com uma temática negra. E a gente teve uma resistência muito grande quanto a isso, porque diziam que a gente não ia dar conta de ocupar esse espaço. Diziam que a gente não ia conseguir. O Teatro Municipal são 2.200 e alguma coisa de pessoas, alguma coisa, mais de 2.000 pessoas, 2.000 lugares. Nos cederam uma temporada de 4 dias com Candaces. Depois fizemos outra com Baculo, mais 4 dias, alguns anos depois. E não acreditavam que a gente conseguisse ocupar aquele espaço e lotar aquele espaço. Pois bem, lotamos durante os 4 dias, botamos mais de 2.000 pessoas naquele espaço. Vou compartilhar com vocês, espero que eu consiga, dessa vez de forma mais rápida. Essa é uma imagem da plateia do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E eu queria mostrar para vocês um trecho do espetáculo. Estão vendo?
Então, o que a gente pode perceber aqui nesse... Vocês conseguiram ver direitinho? Eu sempre fico com medo de ficar travando e tal. Conseguiram escutar bem? Vocês conseguiram perceber que no segundo momento, quando eu dei um saltozinho com o vídeo, a gente foi para uma parte onde os atores faziam uma coreografia ao som de um texto? Deu para perceber isso? Deu para ouvir direitinho? Pois é. A construção, ela é tão coletiva que a palavra, ela também pode ser som. Ela também pode ser corpo. Ela surge quando o corpo surge quando a palavra não dá conta. Então, quando isso acontece ao mesmo tempo, quando essa construção se dá ao mesmo tempo, o resultado que a gente tem é isso aí. Por exemplo, é uma das possibilidades que a gente tem. Então, isso é para que vocês entendam como nada surge, nada, nenhuma ponta fica solta dentro dessa construção que parte da percepção do todo dentro dessa unidade. A dramaturgia, então, a gente pode entender que ela não se limita apenas ao que está escrito, mas essa escrita, ela passa pela palavra, ela passa pelo corpo, ela passa pelo corpo enquanto movimento. E isso vai se traduzir na estética, na luz, que se representa pela luz, pela cena, pelo figurino. Alguma pergunta até aqui? Nada? Tá todo mundo super ótimo? Então tá, então vamos embora, vamos que vamos. Então, quer dizer, a gente começa a perceber, nesse momento eu começo a perceber, esses detalhes começam a me chamar a atenção. Existe um jeito negro de fazer esse negócio. E eu começo a perceber que pontos definem esse jeito de fazer. Bem, a Comuns seguindo os passos do teatro experimental, além dessa formação de plateia que a gente se propunha a fazer, a gente também fazia movimentos como o Fórum de Performance Negra, que visava criar políticas públicas para assessorar essas companhias. Onde estão essas companhias? Como elas estão distribuídas e o que elas estão fazendo? Qual a perspectiva desses grupos? Tem um Itam que fala sobre a verdade pela visão iorubá. Não sei se alguém aqui já conhece, mas o mundo era dividido entre o mundo material e o mundo espiritual. E o que separava esses dois mundos, e separa ainda, é a linha de Kalunga. E essa linha ela é representada por um espelho. Esse espelho era o espelho da verdade. Tudo o que acontecia num mundo se refletia no outro e vice-versa. Ou seja, existia uma única verdade. Um dia, o nome do grupo, do vídeo da Makota, não é um vídeo, é um documento, tá? A visão de mundo Banto Congo de sacralidade. Depois eu peço para a Renatinha mandar por e-mail para vocês. Então, voltando para o Itam, existia uma única verdade que era representada por esse espelho. Um dia, no mundo material, a Maura estava trabalhando muito, ela era uma jovem, trabalhava muito com a mãe, pilando inhame. E um dia, ela, no movimento cadenciado desse pilar, ela perde o compasso e bate com um pouco mais de força no pilão. E por bater com um pouco mais de força nesse pilão, ela provoca uma rachadura no espelho que separa os dois mundos e ele se espatifa em 1000 pedaços, distribuídos entre os mundos material e espiritual. Ela fica desesperada, corre até o Oxalá e diz: eu quebrei, o que eu faço agora? Eu destruí a verdade. E ele disse para ela: que bom, porque agora existem pedacinhos de verdade distribuídos pelos 4 cantos desse mundo. Então, aonde alguém estiver, ele vai poder olhar para o espelho e refletir a verdade a partir do seu ponto de vista.
Ou seja, agora a gente não tem mais uma única verdade. A gente tem vários olhares sobre a mesma verdade. Pensando nesse Itam, a Comus queria descobrir onde estão esses outros olhares e como eles veem essa verdade dessa dramaturgia negra, do fazer, do exercício desse teatro. Daí surge o Fórum de Performance, em parceria com o Bando de Teatro Olodum, que acontece em Salvador, na sede do bando, no Teatro Vila Velha. O objetivo foi fazer um mapeamento desses grupos de teatro pelo Brasil e a gente conseguiu levar representantes de praticamente todos os 26 estados desse país. E foi uma alegria perceber a multiplicidade de verdades que existe dentro do que é uma dramaturgia negra, e aí a gente já começa a perguntar do que é ser negro. O Fórum teve 2 edições em Salvador, teve uma edição em 2019, se eu não me engano, aqui no Rio, e nessas 2 edições em Salvador, a gente conseguiu levar representantes do Ministério do extinto, né? Ministério da Cultura, representantes de secretarias de cultura da grande parte dos estados presentes ali no fórum. A gente conseguiu levantar durante uma semana, esse encontro durou uma semana, onde os grupos se reuniam para discutir as suas necessidades, as suas demandas e apresentar essas demandas numa reunião geral com esses representantes dos governos em todas as suas instâncias. Conseguimos muita coisa, cotas para projetos voltados para a cultura negra, por exemplo, em todos os editais públicos. A Comus também construiu o Olonadé, que é um projeto que visa trazer para a cena esses artistas e o que eles estão fazendo. Não só os espetáculos da companhia, mas também os espetáculos de outros estados, de outros lugares, trazer para a cena carioca, que ainda é um grande refletor para o país inteiro. Além disso, também proporcionava oficinas onde a gente compartilhava o conhecimento, todo o nosso conhecimento, aulas de dança afro, aulas de teoria, trazia convidados para participar, como Zebrinha, que era o coreógrafo da companhia, coreógrafo do Balé Folclórico da Bahia, criador do Balé Folclórico da Bahia, para dar oficinas, ministrar oficinas, uma troca de conhecimento que acontecia durante uma semana aqui no Rio de Janeiro. Então, veja, a dramaturgia ela não se resume, dentro dessa visão, ela não se resume à palavra. Quando eu saio da companhia, caio de novo no mercado, eu me deparo com uma situação de me sentir órfã. E aí vem uma enorme inquietação. Peraí, aonde que estão os meus? Como é isso? Assim, eu só consigo exercer esse fazer teatral dentro de determinados grupos? Não é possível, a gente continua existindo em pequenos guetos distribuídos pelo país de forma isolada? Eu fui fazer uma novela com a dona Ruth de Souza e dividi com ela esse incômodo, foi quando nos conhecemos, viramos amigas. E ela me contou da experiência que ela teve quando foi estudar em Howard, uma universidade dos Estados Unidos, bancada e voltada para afrodescendentes. E ela dizia, a gente fazia, para resolver esse problema, que também passa pelo financeiro, levantar um espetáculo não é uma coisa fácil, a gente resolvia com leituras dramatizadas, Tatiana. Então, pensando nisso, eu convidei ela para participar de um projeto meu chamado Ciclo de Leituras Dramatizadas com Autores e Artistas Negros, o Negro Olhar. Queria mostrar para vocês um pouquinho, um trechinho do que foi o Negro Olhar. Deixa eu abrir aqui. Eu vou mostrar para vocês, compartilhar um vídeo do 2º ciclo. E cadê ele? Dami, tá aí? Oi. Ah, não, consegui.
Vou te perguntar se você podia ajudar. O Negro Olhar é uma maneira da gente se unir em prol de um trabalho, em prol de uma identidade artística negra. Parabéns para a produção, parabéns para a Tatiana, para todos os atores que leram os textos, todos os autores, para todo mundo de parabéns. Realmente, iniciativas como essa têm que se repetir ao longo de vários anos. E que o Negro Olhar continue e vai continuar sendo um palco, uma vitrine para o profissional negro das artes cênicas brasileiras. Vi um texto de um amigo meu, né, que até então não sabia que era dramaturgo. Ele teve essa oportunidade aqui nesse projeto. Parabéns aí mais uma vez, Tatiana, e a todo mundo que fez esse evento se tornar realidade. Eu acho muito importante um projeto desse, porque nos propicia conversar e aprender, que é o que eu estou fazendo nesse momento. Aprendendo, reaprendendo e relembrando. Então, eventos como esse faz com que a gente reflita isso e se coloque e tenha noção da importância que você tem dentro da sociedade. Então, qual a importância de trazer... Qual a importância de trazer, de levantar o Negro Olhar? Era justamente de fazer um mapeamento dessa dramaturgia. Cadê esse texto onde eu me vejo presente? Cadê esse texto onde as coisas que me são caras, a forma como eu lido com as questões que me atravessam na sociedade, no mundo, estão traduzidos? Cadê essa dramaturgia? Então, através do projeto, a gente teve acesso a textos de autores como Langston Hughes, como Amiri Baraka, como Aimé Césaire, como August Wilson, como Adrienne Kennedy, como Abdias Nascimento, Kuti. Na segunda edição do projeto, a gente abriu para nova dramaturgia. Um projeto que buscava unir nos palcos atores e artistas, diretores consagrados e novos expoentes dentro da arte negra, em sua maioria, 95% do elenco do projeto era negro. Vou pensar, Joaquim. Não, mentira, brincadeira. Eu vou compartilhar aqui com vocês alguns. Brincadeira. Então, a gente tinha por objetivo misturar essas idades e essas referências para mostrar que a gente existia, que a gente já vinha fazendo coisa muito boa e que a gente ainda estava fazendo e continuava fazendo. Então, na segunda edição, a gente trouxe também uma dramaturgia nova, o que estava sendo feito agora. E aí veio textos como Namíbia Não, do Aldri Anunciação, que a primeira leitura foi no Projeto Negro Olhar. Na sequência, ele foi montado e dirigido pelo Lázaro e hoje virou roteiro, foi adaptado para o roteiro do filme Medida Provisória. Adaptação que o Aldri faz parte, a direção do Lázaro e eu faço a preparação de elenco do filme.
Olha, de novo, a espiral, e eu acho que eu não falei que essa junção do coletivo e do indivíduo, ela é espiralar, porque como a verdade está em vários pontos e ela é sempre acrescida da perspectiva daquele que vê, esse crescimento acaba se tornando espiralar, porque ele vai e volta, e toda vez que a gente passa por um ponto, a gente olha para ele muito mais preenchido de todo o caminho que a gente percorreu. Certo? E a gente vê isso na prática, por exemplo. Então, a gente teve possibilidade de trazer essa dramaturgia à tona. O Éder está aqui, ele participou do primeiro, né, Éder? Do primeiro ciclo, né? Sim, eu participei, eu acho que foi do segundo, que foi com a direção do Haroldo. Não, foi do primeiro. Você fez Mahanen, não foi? Você fez Mahanen. Isso. O Traseiro Negro de Mahanen, né? Que hoje virou um filme que a Viola Davis está fazendo no Netflix. Um texto maravilhoso. Quem tiver a oportunidade de ver, assista. É muito, muito difícil levar para a cena. Eles levaram literalmente, assim, o August Wilson como ele é mesmo, entendeu? Mas é uma aula de interpretação, é uma aula de dramaturgia. Assim, e a construção a partir da perspectiva do negro americano, né? E tudo girando em torno de um estúdio. É muito bacana. E aí, quando eu faço, uma das coisas uma das perguntas que suscitou, que o projeto provocou na gente, foi justamente como definiríamos uma dramaturgia como sendo negra? E eu jogo essa pergunta para vocês. O que define, podem abrir os microfones, o que define uma dramaturgia como negra? É a tez da pele de quem escreve? É a tez da pele de quem interpreta? É o tema abordado? O que define uma dramaturgia como negra? O que vocês acham? Participação, gente. Vocês acharam o quê? Que eu ia ficar 2 horas aqui falando? Eu acho que toda dramaturgia que fala do lugar do oprimido, ela é uma dramaturgia negra. Mas aí a gente não estaria limitando o oprimido apenas ao sujeito negro? Eu acho que isso é uma realidade, não é a gente ficar sujeitando o sujeito negro à opressão. Ela é real. Ela não vejo mudança significativa desse lugar para a gente não ter essa visão ainda. Embora não acho inválida a gente ter uma visão de negros como reis, entende? Mas eu acho que, principalmente agora no Brasil, no momento que a gente está vivendo, é desse lugar que a gente tem que falar um pouco. Eu concordo que é desse lugar que a gente tem que falar, mas o que você colocou, e aí eu vou te provocar nesse sentido, é que toda dramaturgia que fala do oprimido é uma dramaturgia negra. Isso me leva a concluir que só o negro é o oprimido. E não, já que eu estou falando que toda dramaturgia, então, se for falando sobre uma mulher oprimida, ela é uma dramaturgia negra. Se for sobre o gay oprimido, é uma dramaturgia negra, porque eu acho que a luta é toda junta, é o gay com a mulher, com o negro. Eu não acredito que exista feminismo sem ser antirracista, não acredito que exista uma luta LGBT contra a LGBTfobia se ela não for antirracista e feminista, entende? Então, eu acho que é a partir desse lugar que a gente vai junto. Então, se tem uma peça sobre uma mulher estuprada, mesmo que ela seja branca, eu acho que ela é uma dramaturgia negra. Se tem uma peça sobre refugiado do Afeganistão num acampamento, passando fome e morrendo, ela é uma dramaturgia negra. Eu acho que o negro tem essa autoridade para falar sobre isso. Vocês concordam?
Eu queria só contribuir com esse... Eu achei bastante interessante essa pergunta, Tati, porque ontem depois de assistir a Voz Suprema do Blues, eu fui assistir o documentário que acompanha, né, a produção, que é um documentário, acho que é o Denzel Washington que produz. Ele também produz o filme, né? O filme eu vi o nome dele, o documentário eu procurei o nome, não encontrei, eu fiquei na dúvida. Mas esse documentário Vozes que Inspiram, ele basicamente, eu não sei se todos conhecem, é um concurso que tem nos Estados Unidos de monólogos, né? De trechos de peças do dramaturgo Augusto Wilson, né? E acompanha todo o processo desses atores durante as várias eliminatórias que tem até eles chegarem na Broadway, e lá eles fazem um monólogo e é uma competição. E essa tua pergunta é tão relevante que ontem eu assisti um documentário, vou fazer um spoiler aqui, desculpe, mas eu acho que é importante para contribuir com o debate. Os finalistas, se eu não me engano, eram em torno de 20, tinha, dentre os 20, um branco, vamos dizer assim, né? E um hispânico. E agora vem o momento do spoiler, e o hispânico venceu o concurso. Ele atuando, fazendo um personagem negro, né, de um autor que escreveu várias décadas do movimento negro nos Estados Unidos, e o vencedor não era negro. Me chamou a atenção aquilo, como eu acho que vai de encontro a essa tua questão, Tati, de que ele fazendo a voz que teoricamente não foi escrita para estar na boca dele, mas de alguma forma as pessoas se sentiram representadas, né? Eu acho que foi bem interessante. Enfim, só uma contribuição. Massa, obrigada, Dieguito. E aí? Eu acho que Boa noite. Boa noite. Eita. Tainá, diga, Tainá. Pode ir. Alguém tinha levantado a mão, peraí. Oi, tem alguém falando? Tem alguém falando. Quem é? Acho Jennifer? que falado, mas é porque... Eu ia falar bem rápido. Sou eu? Quem? Não, Tainá, eu acho que a Jennifer tinha levantado a mão quando o Dieguito começou a falar. Quer falar, Tainá? Pode falar, depois eu falo. Tá bom. Eu não concordo que tipo, uma mulher branca que escreve uma dramaturgia vai ser uma dramaturgia negra. Eu acho que todo indivíduo preto que escreve sobre a sua realidade, não sobre uma questão específica racial, mas que conversa com a sociedade e fala de suas vivências, eu acho que pode ser considerado uma dramaturgia negra. Dando um exemplo, no livro Dramaturgia Negra, que foi lançado na FLUP em 2019, eu acho. Acho que foi em 2019. Nem todas as dramaturgias colocadas no livro falam sobre a questão racial, mas todas elas são escritas por pessoas negras porque elas falam sobre suas realidades e conversam com essa sociedade o que elas querem, né? Então, eu acho que é sobre, para mim, dramaturgia é sobre isso, é sobre uma pessoa negra conversando com a sociedade sobre a sua realidade.